Bom dia a todos. Como disse o professor Jefferson, meu nome é Juscelio. Eu sou orientando do professor Manfroy na área de vinhos. E eu vou apresentar hoje um seminário sobre os impactos ambientais de águas minerais e potáveis. Acho que é importante a gente dizer, né, aonde a água toca a área de ciência e tecnologia de alimentos. Legalmente entendida como um recurso hídrico e mineral, mas que precisa atender a legislações sanitárias e alimentares. Os, peraí, desculpe, aqui. Os organismos, então, além dos próprios decretos-leis e leis que tangem o regramento sobre água, a gente tem o Departamento Nacional de Produção Mineral, a Agência Nacional de Mineração, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, o Inmetro em algumas questões de metrologia e a Anvisa nas questões de saúde, efetivamente as que nos tangem, e que, inclusive as que mais definem a água como um produto e não como uma praticamente jazida de mineração. E é importante também a gente definir no que se diferenciam águas minerais de águas potáveis. Evidentemente, a água mineral é uma água potável, que ela pode ser de uma fonte natural ou mesmo de captação artificial, tipo um poço, que tenha uma composição química com importância medicamentosa. Efetivamente é isso que, que o nosso decreto-lei diz, e é o que diferencia ela, por exemplo, de uma água potável de mesa. Essa aqui é a rainha, eu acho que não existe mais, mas era do Rio Grande do Sul, e era uma água potável gasificada. A diferença não é necessariamente que ela não seja captada naturalmente, mas sim que não tenha o suficiente de minerais para ser considerada uma água mineral. Mas pode sim também ser uma água, por exemplo, da corrente tratada para consumo. No Brasil, na verdade, é um pouco menos comum esse tipo de água, mas é muito comum na América Latina e mesmo na América Central. A gente tem um mercado de água mineral em ascensão no mundo. O Brasil é o quinto maior mercado de água engarrafada. Isso são dados da Agência Nacional de Mineração de 2017, com um crescimento de 61% no consumo. A gente consegue ver aqui nos dados da Associação Brasileira da Indústria de Refrigerantes e Bebidas Não Alcoólicas, que a gente tinha nessa série que começa em 2010 e vai até 2018, um consumo de 6 milhões e meio de quilolitros, ou seja, isso dá um número bastante expressivo, bastante grande. Esse número praticamente dobrou em 2015 e teve uma certa estabilidade, uma pequena queda, e no último dado de 2018, 11,5 milhões de quilolitros. Em relação ao consumo per capita, ele acompanha aquela tendência de crescimento. Elas caminharam junto e a gente sai de 34 litros por ano por habitante para 62 no pico de consumo em 2015 e hoje, ou no último dado de 2018, 55 litros por habitante. E evidentemente isso é consumo de água mineral, o consumo de água potável, enfim, água da distribuição que chega aí na torneira não está contabilizado. Algumas grandes indústrias são as detentoras da maior parte da produção de água mineral. O maior grupo é o Edson Queiroz, que é brasileiro, tem também multinacionais. E ainda assim é bastante pulverizada essa distribuição. O maior grupo aqui, que é o Edson Queiroz, com 8%. 8% perto de algumas outras indústrias alimentícias não é um número tão expressivo. Mas essas são, de fato, as 5 maiores produtoras de água mineral no Brasil. E o artigo que eu trago, ele é um artigo do Journal of Cleaner Production. O Journal of Cleaner Production é um Qualis B1 na área de ciência e tecnologia de alimentos e tem um fator de impacto de 7,2. Em tradução livre, o título é como avaliação do ciclo de vida da água potável, comparando o tratamento convencional de água, osmose reversa e água mineral em garrafas de plástico e de vidro.
Esse artigo é da Catalunha, mais precisamente de Barcelona, e não só da universidade, mas também com os dados locais de Barcelona. Passando a introdução, nós temos a água potável como um bem essencial, com padrões cada vez mais rigorosos. E também com o consumidor cada vez mais atento aos padrões de qualidade da água encanada. E é claro que a gente, para poder ter potabilidade da água, precisa de tratamentos e processamento para que se tenha padrões mínimos ou mesmo os padrões desejados. E aí, inclusive, reside um problema que grande parte das pessoas não gosta da água encanada por não gostar das características sensoriais dela, embora ela seja potável. Há um aumento de consumo da água engarrafada na Europa, apesar de termos, né, a água da corrente em condições de ser consumida, basicamente pela insatisfação com o sabor e também pela preocupação com a saúde. O tratamento convencional normalmente segue algumas etapas, como a coagulação, a floculação, a sedimentação, a filtração, a adsorção por carvão e a desinfecção para remover em sequência a turbidez, a matéria orgânica e, sobretudo, garantir a saúde, remover patógenos. A osmose reversa pode ser aplicada na separação dos solutos dissolvidos por meio de membranas. Hoje já se tem equipamentos domésticos de osmose reversa, aqui tem um exemplo. Esses equipamentos costumam trazer maior segurança no consumo da água corrente e diminuem os impactos ambientais. Isso, claro, comparado ao consumo de água envasada. Em relação ao tratamento convencional, ele tem uma etapa a mais. E uma outra questão sobre as águas engarrafadas é o uso de plásticos, né? A gente bem sabe que eles consomem muito combustível fóssil, eles são, né, de matriz de petróleo, consomem muita energia para a sua produção, e embora sejam recicláveis, nem sempre são recolhidos da forma como deveriam, o que acaba trazendo alguns danos ambientais. Essa foto aqui é do Polo Petroquímico de Triunfo, e acho que ela fala por si sobre algumas questões ambientais. E a avaliação do ciclo de vida, chamada daqui para diante de LCA, é um método sistemático que identifica, quantifica e avalia os aspectos ambientais e os impactos potenciais durante o ciclo de vida de um determinado produto ou mesmo de um processo. Nesse caso, a gente está falando de um produto e processo, né? O processo de tornar a água potável e o produto em relação às águas minerais envasadas. Ela segue algumas etapas, quais sejam a definição do objetivo e do escopo, a análise do inventário, a avaliação de impactos e a interpretação dos resultados. O objetivo dessa, evidentemente ela tem um objetivo, é a definição do objetivo e do escopo, a análise do inventário. Oh, desculpem, eu acho que voltou o slide. Vamos lá. Agora sim, desculpa. O objetivo aqui era comparar os impactos ambientais e custos associados com diferentes alternativas do consumo de água. Passa para os materiais e métodos. A gente tem, nesse caso dessa técnica, não exatamente tratamentos, mas cenários. Por quê? Porque não foram tratamentos que foram feitos, mas sim a análise dos dados levantados desses diferentes cenários. Quais são eles? O primeiro, a água de abastecimento tratada de modo convencional. A água de abastecimento tratada de modo convencional mais a osmose reversa industrial. O cenário 3 é a água tratada convencional mais a osmose reversa doméstica. E os cenários 4 e 5, água mineral envasada. 4 em PET, 5 em vidro. Os limites da LCA para esse caso foram levados em conta o fluxo dos produtos químicos e a energia elétrica nos diferentes processos. No tratamento convencional, o transporte de água e do lodo foram excluídos porque significava um pouco impacto.
também foram excluídas de todas os cenários a construção das estruturas e o descarte de materiais. Na osmose reversa doméstica, não foi considerada água de rejeito, porque se considerava que ela podia ser reutilizada, e a troca de filtros também não, só o gasto energético. E nas águas engarrafadas, foi levada em conta a energia de captação e a produção dos vasilhames. O gasto energético de distribuição foi excluído. Nesse estudo, porque se entendia que as unidades de engarrafamento e as unidades de distribuição estavam próximas. O inventário da LCA, no cenário 1, convencional, as técnicas que foram utilizadas foram a coagulação, a floculação, a sedimentação, a filtração à terra, a adsorção em carvão ativo e a desinfecção por ozônio e cloro. Esse protocolo foi o protocolo da Aigües de Barcelona, que é a empresa que faz o tratamento da cidade de Barcelona. O inventário no cenário 2 é exatamente o mesmo do tratamento 1, do cenário 1, mais a osmose reversa industrial, com a remineralização em leito de calcita, também dados da Aigües de Barcelona. O cenário 3 tem também o cenário 1, mais a osmose reversa doméstica, só que aqui os dados para levar em conta o tratamento doméstico foram de duas empresas especializadas em equipamentos domésticos de osmose reversa. Nos tratamentos, nos cenários 4 e 5, a gente teve a embalagem e a produção das mesmas, né, no caso do 4 no PET, e foi considerada a proximidade da envasadora, e que 50% desses PETs seriam reciclados. No cenário 5, mesma questão da proximidade da envasadora, foi também levado em conta, né, a questão da produção das embalagens, e 8 usos de cada vasilhame, com 7,5 quilos por metro cúbico de água com uso de hidróxido de sódio para limpeza. Os dados ambientais foram tirados dessa base EcoInvent 2. Os dados energéticos foram tirados, né, da matriz de geração de energia espanhola. E aí talvez seja importante destacar que a produção da Espanha ela não é das mais amigáveis do ponto de vista ambiental, porque ela se baseia primordialmente em gás natural, depois energia nuclear e depois carvão. Se a gente somar esses três, a gente tem 60% de energia feita de fontes não tão limpas. Somando, a próxima fonte é eólica com 18%. E todas as demais, inclusive hidrelétrica, representa aqueles 20% que faltam de modo bem pulverizado. A avaliação dos impactos foi feita com o software CIMA-Pro e com o método de baseline CML2. E os fatores levados em conta foram a depressão abiótica, a acidificação, a eutrofização, o potencial de aquecimento global, a depressão da camada de ozônio e a oxidação fotoquímica. A análise de sensibilidade levou em conta a modificação das mais relevantes suposições de alternativas de água potável, comparando os impactos ao caso base. Não é exatamente um método em que se tem uma testemunha, mas você determina os diferentes casos base e promove modificações dos dados para verificar que ajuste que se tem. Foram projetados 3 cenários. O consumo de energia no cenário 5, variando de 10, 20 e 30 kWh por metro cúbico, sendo que o caso base era 12 kWh. A taxa de reciclagem do PET no cenário 4, que variou de 25%, 75% e 100%, sendo que o dado de base é 50%. E o consumo de energia no cenário 3, que variou de 0,26, 0,52 e 1,04 kWh por metro cúbico, sendo que o dado de base é 0,15 kWh por metro quadrado.
O cenário 3 vale a pena lembrar que é aquele da osmose reversa em casa. A análise econômica, por sua vez, no cenário 1 levou em conta os dados da Aigües de Barcelona. O dado do cenário 2, que é a osmose reversa industrial, foram dados de outros autores com tratamento convencional, mais a desmineralização na região do Mediterrâneo. O tratamento de número 3 levou em conta os dados da Aigües de Barcelona, mais a amortização dos equipamentos de osmose reversa, a troca anual de filtros e das membranas, considerando que duraria 10 anos esse filtro para fazer a amortização e que seriam produzidos 12 litros de água por dia. No cenário 4 foi tomada a média de preço da água em PET de 1,5 litro no supermercado local, tido como 0,4 cêntimos de euro, e no 5, o preço de 1 litro de água envasada em vidro a 60 cêntimos de euro. Passando para os resultados e discussões, a gente tem aqui essa tabela, eu trago não para chamar atenção para os números, mas para os elementos que foram tomados em conta, isso não estava bem claro até o momento. No caso das águas tratadas, a gente tem eletricidade, o sulfato de alumínio como coagulante, carvão ativado, o cloro, ozônio, quando tiver osmose reversa, a eletricidade, o carbonato de cálcio para remineralização, e como resíduo tem a lama, o carvão ativado e o rejeito da osmose reversa. Enquanto nas águas envasadas tem eletricidade, a garrafa de plástico ou de vidro, as tampas plásticas, os rótulos de papel, a cola dos rótulos, a embalagem plástica para envolvê-las, a água para lavar, no caso da garrafa de vidro, a soda cáustica, no caso da garrafa de vidro, e como descarte, PET em reciclagem e em deposição, e o reuso do vidro. O tratamento convencional representou o mais favorável em todas as categorias de impacto analisadas. Por outro lado, no extremo oposto, as águas engarrafadas representaram os resultados mais negativos. As águas tratadas representaram de 10 a 717 vezes menos impactos em relação às engarrafadas, basicamente porque as engarrafadas têm um alto uso de energia e de materiais. E esses resultados foram similares a outros publicados com água de distribuição pública na Itália. As águas em PET e vidro requerem muito mais materiais e energia em relação à água de distribuição pública. E os dados que são informados pelos autores é que de materiais, a água em PET tem 13 quilos por metro cúbico, 154 água envasada em vidro e de meio a 1,3 a 1,3 kg na água tratada convencionalmente. E em relação ao uso de energia, 1.000 megajoule, 4.900 megajoule na água envasada em vidro e de 2 a 3 megajoule na água tratada convencionalmente. Em função das matérias-primas das embalagens, trouxeram cerca de 90% de impacto em todos os indicadores e o consumo energético representou apenas 5 a 10% em todos os indicadores, ou seja, o que mais pesou para impacto negativo ambiental nas águas envasadas foi a embalagem. As águas engarrafadas em vidro apresentam maiores impactos ambientais do que em PET, já que é necessário mais material, com exceção dos dados de aquecimento global e potencial fotoquímico de oxidação. Por outro lado, em aquecimento global e potencial fotoquímico de oxidação, a gente teve maior impacto do PET em função da produção de gás carbônico e dos óxidos de enxofre e de nitrogênio durante a produção do material. A reciclagem do PET e o reuso das garrafas de vidro podem reduzir o impacto global em cerca de 30% para ambos os materiais. E biopolímeros, como o ácido polilático, podem reduzir o impacto na produção de garrafas. Mas é importante dizer que não há grandes estudos ainda
sobre o uso deles e que ainda há uma dificuldade de reciclá-los e mesmo de descartá-los. O principal impacto do tratamento convencional é o consumo de eletricidade, ao contrário do que das águas engarrafadas, com 80% de impacto em todos os indicadores, e o uso de coagulantes com 5 a 10%. Alguns outros autores citam outros produtos químicos para coagulação, para redução da dureza e mesmo a produção e a regeneração do carvão. A osmose reversa teve mais impactos que o tratamento convencional, sobretudo no tratamento industrial, sendo que 95% do impacto total representou pelo gasto de energia. A osmose reversa requer mais energia para filtração através de membranas, e a melhoria de eficiência energética talvez traga a redução dos impactos ambientais. Embora a osmose reversa industrial trate maiores vazões de água, requer maior pressão e energia por metro cúbico em relação ao tratamento doméstico. Já a osmose reversa doméstica apresentou impactos de 10 a 24% mais altos que o tratamento convencional, em função do consumo de energia, sendo que esses impactos foram, em média, metade daqueles causados pelo equipamento industrial. E, de modo geral, a gente tem impactos menores no tratamento convencional, depois na osmose reversa doméstica, depois na industrial, água mineral PET e, surpreendentemente, na água mineral de vidro é o que se tem os maiores impactos. E o autor cita que o impacto sensorial é maior no tratamento convencional, maior, depois osmose reversa e menos na água mineral, sobretudo pela questão de desinfecção e cloração. E ele não cita o conteúdo de minerais, mas esses dados não foram do estudo. Na análise de sensitividade, a gente teve que a variação de energia, quando aumentava o gasto energético, de fato, como se esperava, aumentava de 1 a 37% o impacto em todos aqueles indicadores, e quando reduzia a 10%, teve uma diminuição de 4% em todos eles, mas não há nenhuma referência ao dado de 20 kWh, ao aumento para 20 kWh. Em qualquer variação, o vidro sempre teve mais impacto que o PET, com exceção dos dados de aquecimento global e oxidação fotoquímica. A taxa de reciclagem de PET, toda vez que se aumentou, teve uma redução de impacto de 5% a 230%. Em 25%, se teve impactos aumentados em 54%. E o PET sempre teve menos impactos do que o vidro, com exceção do aquecimento global e oxidação fotoquímica, onde não teve diferença. Em relação ao consumo de energia, o único dado que o autor informa é que todos os impactos ambientais dobraram quando a energia excedia 1,04, que foi a energia limite posta aqui na análise de sensitividade. De todo modo, ainda assim, esses impactos eram menores do que nas águas engarrafadas. E eram sempre mais altos, claro, nos tratamentos do que nos tratamentos convencionais. Os resultados da LCA não foram fortemente dependentes das hipóteses consideradas nesse estudo, segundo os autores. Nos aspectos econômicos, a água tratada de modo convencional teve um valor de 95 cêntimos de euro, osmose reversa 1 euro, 1,2 euro, a osmose reversa doméstica, a industrial 31 euros, PET 267 euros, vidro 600 euros por metro cúbico de água tratada. E vários estudos apontam que a água engarrafada pode ser até 1000 vezes mais cara do que a água de corrente, e que a água envasada em vidro pode chegar a 2,2 vezes mais cara do que o PET. Entre 8 a 19 vezes mais barato, a osmose reversa, foi entre 8 a 19 vezes mais barata do que a água engarrafada, e entre 32 a 26 vezes mais cara do que o tratamento convencional e a osmose reversa industrial. A osmose reversa doméstica também teve uma manutenção, uma manutenção muito cara,
e aí se sugere que equipamentos comunitários poderiam sanar essa questão. Como conclusões, o tratamento convencional apresentou o menor potencial de impactos ambientais em todas as categorias analisadas e foi a alternativa menos custosa para o consumidor. O tratamento convencional com osmose reversa doméstica apresentou resultados similares em todos os indicadores ambientais, embora de 10% a 24% maior, sendo a melhor alternativa para melhorar as características organolépticas de uma perspectiva ambiental. Já de um ponto de vista econômico, o tratamento convencional com osmose reversa industrial teve o dobro de impactos ambientais, mas possui um custo muito abaixo do doméstico. O maior potencial de impactos ambientais foi encontrado nas águas envasadas, sendo também a alternativa mais cara, sobretudo nas águas envasadas em vidro. E não foram considerados os custos financeiros e ambientais da logística de distribuição, isso é importante destacar. E a água mineral é geralmente mais agradável ao paladar. Agradeço a atenção e fico à disposição para as perguntas.